reunião, eu não estou conseguindo ver, tá? Então, manda pela reunião aqui, senão eu não consigo ver. Então, já estou compartilhando o slide com vocês. Acho que todos estão vendo. A gente vai dar continuidade a esse material, que ainda é da aula 1. Também uma outra explicação. A gente vai fazer as aulas do plano de ensino na sequência, né, da aula 1 até a aula 16. Porém, tem assuntos que a gente vai ficar mais de uma semana, tá? Por exemplo, esse aula 1, a gente está na terceira semana de aula, a gente vai finalizar hoje. Vamos começar o da aula 2. E a gente vai ficar também mais de uma semana na aula 1. Alguém tirou o compartilhamento aqui do Teams, do slide. Não sei o que está acontecendo. Vou voltar aqui de novo para compartilhar. Alguém printou a tela aqui, gente? Então, ok, a Glaupe, vi sua mensagem por fora. Obrigada. Vou compartilhar a tela de novo aqui da apresentação. Tá? Então, o mesmo slide da primeira semana. Então, teve muita gente que se matriculou essa semana, tá? Aumentou bastante o número de alunos nessa semana, desde segunda-feira para cá. Tá? Então, essas pessoas que entraram depois, podem assistir as aulas gravadas e acessar os materiais, ou na pasta material de aula do Teams, ou no Google Sala de Aula. Então, está tudo no chat de mensagens. E as aulas gravadas, elas também ficam no histórico das postagens, né, na conversa. É só ir retornando, né? Normalmente, a gravação fica no início da conversa. Então, você tem que ir subindo as mensagens até chegar no horário de início da aula. Por isso que algumas pessoas, às vezes, não conseguem encontrar, tá? Porque tem que subir as mensagens, tá? Fica normalmente lá em cima. Pessoal, então agora eu não vou ficar vendo o chat, eu só tô vendo a mesma tela que vocês. Então, se alguém quiser mandar mensagem, eu não vou ver, tá bom? Vocês podem usar o microfone se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta. Então, isso tudo a gente já viu, a gente já está lá no final desse material, né? Então, semana passada a gente teve umas questões do aplicativo e tal, a gente não conseguiu finalizar. Então, a gente viu os conceitos básicos, até agora, eu vou falar rapidamente, para quem não estava aqui, como se classificam os seres vivos que nós iremos estudar, em qual reino ou em qual divisão da parasitologia eles estão, vimos definição de parasitismo, né? Vimos o panorama de algumas doenças parasitárias e vimos a importância de estudar as doenças parasitárias, né? Inclusive, eu apresentei a vocês a definição de doença tropical negligenciada, sendo que temos 19 doenças, 11 são parasitárias, então elas têm um impacto muito grande, né, no número de pessoas que são afetadas, assim, mundialmente falando. A gente viu características gerais dessas doenças, aqui um panorama, né, um pouco de epidemiologia, da distribuição geográfica dessas doenças, né? Então, essa primeira aula, primeiro e segundo, foi para a gente entender um pouco a importância da nossa disciplina. Vimos a questão da nomenclatura dos seres vivos. Então, é importante, vou silenciar aqui o microfone, peraí, das outras pessoas, só um minutinho. Então, a gente viu a classificação dos seres vivos. Obviamente, o que interessa para a gente na disciplina é vocês saberem o nome científico do gênero e da espécie, né? A nomenclatura binominal. Então, eu vou pedir para quem tiver com o microfone silenciar. Vou tentar silenciar todos aqui. Não tô com... eu entrei no lugar errado. Desculpa. Entrei no lugar errado aqui. Acho que agora silenciou. Não silenciou, não. Ai, meu Deus do céu. Porque o Teams mudou, ele foi atualizado, então para a gente está parecendo um pouquinho diferente. Ok, consegui.
Você tá muda também. Coloquei todo mundo no mudo, né? Acho que ele me mutou também. Deixa eu ver, vou fazer de novo. Bom, enfim. Então a gente viu essa questão da sistemática, da classificação. Deixa eu voltar aqui para a aula. Apresentei a vocês, assim, falei um pouquinho da diferença, o que são os protozoários, né, que são estudados no ramo da protozoologia, né, e as doenças causadas por protozoários são as protozooses. Então, eu falei um pouco do que são características, né, dos protozoários, falei um pouco dos eumintos e dos artrópodes, as doenças que são causadas por eumintos, né, os vermes, são as eumintíases ou eumintoses, tá? Então, se a gente falar protozoose, já sabe que é uma doença causada por um protozoário. Se falar eumintíase ou eumintose, é uma doença causada por um euminto. Tem várias perguntas no chat. Pessoal, se vocês escreverem no chat, eu não vejo. Eu tenho que sair da aula do slide para ver. Deixa eu ver aqui a mensagem. Ok. Vou voltar para lá de novo. Para o PowerPoint. Apresentei a vocês a divisão sistemática e das doenças que a gente vai estudar. Então, a gente vai começar com a parte de protozoários. Hoje, a gente vai começar com o estudo das amebas, que pertence ao filo Sarcomastigófora, subfilo Sarcodina, e na sequência a gente vai para um flagelado, né, subfilo Mastigófora, que é a giardia, tá? E aí a gente vai estudando. Semana que vem vai ser tricomonas e criptosporidium, depois acho que é leishmania e doença de Chagas, depois toxoplasma e plasmodium, parte dos protozoários. Depois a gente vai estudar os eumintos, apresentei aqui, né, os dois principais filos, que são os plateumintos, vermes achatados, né, em forma de fita ou folha, achatado. Então a gente tem os trematódeos. O representante que nós iremos estudar não é o único, existem muitos, mas o que a gente vai estudar na disciplina é o que causa a esquistossomose, né, os trematódeos, plateumintos trematódeos, e tem os plateumintos cestódeos, que são os vermes realmente em forma de fita, e aí a gente vai estudar a tênia, né, e as doenças que ela causa, teníase, a cisticercose e a toxocaríase. São só essas tênias que existem? Não, existem outras. Nós iremos estudar essas na nossa disciplina. Depois a gente vai ver os vermes cilíndricos, que são os nematódios, tá? Classe nematoda, são os nematódeos. E a gente vai estudar ascaris, enteróbios, tricúris, ancilostomias, estrongiloidíase e filariose, tá? Depois a gente vai estudar os artrópodes, sejam eles insetos ou da classe aracnida, então piolho, percevejo, chato, barbeiro, pulga, mosquito, mosca, sarna e carrapato, tá? Se tiver alguma questão no chat, eu prefiro que vocês ativem o microfone, por gentileza, senão eu tenho que ficar saindo e voltando toda hora, tá? Pode utilizar um microfone, não tem problema. Isso aqui a gente viu também na aula passada, é um glossário, são termos em parasitologia. Isso é legal vocês conhecerem esses termos. Muitos deles já repeti várias vezes, né? O que é um parasito, ectoparasito, endoparasito, o que é um hospedeiro definitivo, um intermediário, um vetor, né? Tudo isso a gente falou já. Um parasito heteroxênico ou heteroxeno, um parasito monoxênico ou monoxeno, é uma forma de classificar os parasitos quanto à quantidade, quanto ao número de hospedeiros. Então, o heteroxeno ele precisa de mais de um hospedeiro, né? Ele tem o definitivo e o intermediário. O parasito monoxênico ou monoxeno, ele vai precisar apenas de um hospedeiro, que é o definitivo, tá? Outra forma de classificar os parasitos
se ele é estenoxênico ou estenoxeno, quer dizer que ele tem preferência por uma espécie de vertebrado específica, ou algumas bem próximas, né, na classificação. A maioria dos parasitos tem essa preferência, tem essa especificidade. E tem também os parasitos que são eurixenos. Alguns, tá? Então, é o que tem preferência por espécies de vertebrados muito distintas. A gente vai ver um exemplo dentro da nossa disciplina, que é o toxoplasma. O que quer dizer estenoxeno? Ele parasita diversas espécies de animais. Desculpa, eurixeno, diversas espécies de animais. Me desconcentrei aqui, fui olhar uma outra coisa. Então, o eurixeno, ele parasita vários animais diferentes, né? Não tem uma preferência por um. Ciclo evolutivo é o período compreendido, é o ciclo biológico, né? Todos os estágios de vida que passam um parasito. A gente vai ver hoje na aula que tem algumas formas evolutivas que o parasito evolui, né? Ele vai passando por estágios, tá? A gente vai ver exemplos de estágios evolutivos de protozoários e de eumintos, né? E de vermes, assim como de artrópodes também passam, né? Por estágios evolutivos. O que é uma antroponose, doenças de humanos, zoonoses, doenças transmitidas entre humanos e animais. E esse aqui eu esqueci de falar na semana passada, eu acho que eu pulei esse slide, eu pulei, mas vou terminar as definições. Reservatório: qualquer local, vegetal, animal ou humano, onde vive e multiplica-se um agente etiológico e do qual é capaz de atingir outros hospedeiros. Digamos assim, a forma onde o parasito é encontrado na natureza, né? Então, por exemplo, os humanos são os reservatórios do Schistosoma mansoni, o gambá é o reservatório do Trypanosoma cruzi. Alguém ativou o microfone, quer falar alguma coisa? Professora. Oi. Tem um aluno, Leandro Rocha, ele parece que já assistiu 2 aulas da senhora e agora não está entrando mais. Já mandei o link para ele e está dizendo como se ele, parece, né, que ele não é da sua aula. Tem como a senhora mandar Leandro um da para Rocha, ele? olha. Leandro Rocha. Então, eu imprimi essa pauta ao longo da semana, tá? Eu posso chamar ele. Eu não excluí ninguém da equipe, tá? Não excluí ninguém. Então, todo mundo que estava entrando... Não, ele só pediu para falar com a senhora. Mas o que eu posso fazer? Eu vou chamar ele por aqui, então, né? Isso, por favor. Se ele entra aqui. Você já mandou o link e ele não consegue entrar? Mandei. Sim, já mandei convite, nada. Ué, estranho. Eu não excluí ninguém. Também. Deixa eu ver aqui. Não, pode ser bug do sistema. Botei aqui, na verdade botei até errado. Eu vou... Leandro. Não tá indo. Eu vou chamar por outra maneira aqui. Vou chamar ele, peraí. Por outro lugar. Vou chamar ele aqui. Leandro. Leandro da Rocha Paulo. É o que tá aparecendo para mim. Leandro da Rocha Paulo. É esse? Deve ser. É esse mesmo. Tô chamando ele. Sim. Vamos ver o que acontece. Porque teve mudança, né? Inclusive, tem gente que tá na nossa... Leandro da Rocha Paulo, tá chamando aqui. Tá chamando. Vamos ver se ele vai responder. Entrou. Tem que só ativar o mute. Ai, meu Deus. O Herói tá falando também aqui alguma coisa. Gente, bloqueia o microfone aí, por favor. Deixa eu ver, Teróide está falando aqui alguma coisa também. Gente, eu bloqueei o microfone. Olha, deixa eu entrar aqui de novo na aula. Bloquearam, né? Bloquearam, perfeito, obrigada. Então, como eu estava falando, muita gente entrou, tá? Ao longo dessa semana. Tem algumas pessoas, até eu anotei que estavam assistindo a aula e não estavam na pauta. E
o número está aumentando, a cada semana está aumentando, tá? Então pode ter essas duas situações. Eu não excluí ninguém da equipe, a equipe tem mais de 90 pessoas, tá? Acho que tem 92 pessoas, mas na minha pauta do CIA tem menos gente, tá? Então, ou a pessoa trocou de turma, e aí realmente eu não sei o que possa ter acontecido. Gente, vamos lá. Olha, deixa o microfone no mudo, por favor, pessoal, por favor. Senão eu tenho que voltar aqui toda hora. Toda hora, toda hora. Deixa no mudo, tá, gente, o microfone, por favor. Olha, tá. Eu acho que é o aluno que está tentando entrar, Leandro. É o único que está aparecendo aqui, não. Gente, deixa o microfone no mudo, por favor, senão eu tenho que voltar aqui toda hora. Outro conceito que é legal a gente vai falar dele hoje na aula, sinantropia, né? E existem os animais que são sinantrópicos, eles veiculam doenças. Como? Eu vou ler como está aqui a definição, porque isso aqui é um glossário, tá? É a habilidade de certos animais, mamíferos, aves e insetos de frequentar habitações humanas. Isto é, são capazes de circular entre ambientes silvestres, rural e urbano, se for o caso, né? Muitas das vezes veiculando patógenos. Então, muitas das vezes é uma mosca que veicula patógenos nas suas patas, né? Ou algum outro animal que, por exemplo, frequenta um lixo, um esgoto e de alguma maneira traz, né, no corpo aquele patógeno para dentro da residência. Então são os animais sinantrópicos. Então geralmente são moscas, baratas, ratos, tá? São esses tipos de animais, né, que são os sinantrópicos, tá? Infecção é a penetração, desenvolvimento ou multiplicação de um agente etiológico no organismo humano ou animal, podendo ser vírus, bactéria, protozoário ou euminto, tá? Então, o termo correto é a gente falar infecção, ok? Não é contaminação. Alguém sabe a diferença entre contaminação e infecção? Então, quando a gente fala de contaminação, isso tem a ver com alimentos. Então, alimentos podem ser contaminados, roupas, fomites, objetos são contaminados com patógenos, mas indivíduos, pessoas ou animais, eles infectam-se por patógenos, tá? Então, tem essa diferença na definição. Então, a gente vai tratar as infecções causadas por patógenos, né? No caso, na espécie humana, porque a gente está estudando a parasitologia humana. E a infecção, ela tem a ver com patógenos que causam infecções, causadas por infecções por endoparasitos, ou seja, aqueles que estão dentro do nosso corpo. E o que é uma infestação? É o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo. Em alguns casos, né, no contato da veste, a roupa contaminada, né, com o patógeno, ou na moradia. Então, a gente pode falar assim, aquela casa está infestada de pulgas, por exemplo, né? Ou o fulaninho está infestado de piolhos, porque são ectoparasitos que estão na superfície ou em algum aspecto externo ao corpo. Então, diferença entre infecção e infestação também. E patogenia, a capacidade de um parasito causar danos aos organismos de um hospedeiro. Patogenia ou ação patogênica. Hoje também a gente vai ver de que maneiras um parasito agride o nosso organismo, tá? Então, essas definições, essas palavrinhas, eu vou falar muito ao longo da disciplina. Em relação ao ciclo evolutivo ou ciclo biológico, são eventos em sequência. Então, aqui no lado direito tem uma foto de um ciclo biológico, tá? Em todas as aulas vai haver um ciclo biológico daquele parasito. Então, ele é bem intuitivo. Então, é legal vocês conhecerem o ciclo, né? Porque você sabe qual é a forma de transmissão,
qual é a forma, né, de prevenção, os órgãos que são afetados, né, por quais estágios o parasito passa, tá? Então é legal a gente conhecer os ciclos. Então, olhando para esse ciclo aqui, intuitivamente, o que a gente vê? Qual é a forma que a pessoa se infecta? Oralmente, né? Através de quê? Água contaminada ou alimentos crus contaminados? É a forma de infecção. É um parasito que se localiza no trato gastrointestinal, mais especificamente o quê? No intestino grosso. E existem quantas formas evolutivas? 2. Vocês estão vendo uma aqui mais alongada, no formato de uma pera, e uma outra forma aqui mais redondinha. Então, o parasito assume 2 formas. Será que ele se reproduz? Sim, ele consegue se reproduzir, né? Então, essa tabelinha aqui, né, esse quadradinho, está detalhando como que ele passa de um estágio para outro, né, como ele evolui e se ele se reproduz ou não. Então, aqui a gente vê que ele vai, né, a forma redondinha passa para a forma mais em aspecto de pera e é a forma em aspecto de pera que se divide. E depois da divisão, ela evolui novamente para a forma redonda. Então, a gente vê aqui os estágios evolutivos, as mudanças nas características morfológicas e fisiológicas. Cada parasito vai ter os seus estágios evolutivos ou as suas formas evolutivas. Para cada parasito tem formas diferentes, tá? Então, ele assume formas evolutivas diferentes. Qual é o objetivo do ciclo? Que o parasito se perpetue na natureza, tá? Que ele continue a sua existência, tá? Tem uma pergunta aqui, vou ver o que é. Não estou conseguindo ver a pergunta aqui, onde está. Tá, ok. Então, assim, eu coloquei... Oi, pode falar. Qual é a reprodução deles? É sexuada ou varia? Varia um pouco. De maneira geral, os protozoários, a reprodução é assexuada. É divisão binária, fissão binária, ou seja, originam-se 2. Mas tem protozoários que têm reprodução sexuada, ou seja, tem gameta feminino e masculino que vai se unir, né, e vai gerar, né, uma reprodução sexuada. Isso estou falando dos protozoários. Os eumintos, quais são as formas que... A maioria dos eumintos, a reprodução é sexuada. E, inclusive, tem indivíduos machos e indivíduos fêmeas, adultos, tá, nos eumintos. Tem um exemplo de euminto, que são as tênias, as solitárias, por isso que chamam-se solitárias, porque elas são hermafroditas. Elas albergam em um único corpo as 2 características sexuais. Por isso que é chamada de solitária, a tênia. Aí é um hermafrodita. Depois, ao longo da disciplina, a gente vai ver como que ela consegue se reproduzir. Inclusive, se reproduz muito. E isso é uma característica dos parasitos, principalmente os eumintos. O potencial reprodutivo é enorme. Eles colocam milhares de ovos, tá? Em cada pequeno, né? Em cada verme, ou então no caso da tênia, em cada pequeno pedaço são milhares de ovos. E dali, né, cada ovo vai originar um novo ser. Então, assim, o potencial reprodutivo é muito grande, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, alguns exemplos de formas evolutivas. Não são todas, tá? São alguns exemplos. Então, a gente pode ter algumas formas de resistência. A forma de resistência, na maioria dos casos, é um cisto. Chama-se cisto. Ou a forma vegetativa, que é a forma que, por exemplo, ela vai se reproduzir, que ela vai ser encontrada no hospedeiro, né, dentro do corpo do hospedeiro. Aí eu coloquei como exemplo aqui o trofozoito, né, ou trofozoita. Podem proliferar, podem se dividir ou não. Então, eu coloquei um exemplo aqui ao lado, que é o da giardia, o parasito da giardia. Ele assume essas 2 formas que eu citei aqui. Ele tem uma forma de resistência que se chama cisto. Então, é o cisto de giardia. Por que ele assume a forma de resistência? Quando ele está num ambiente que é inóspito, que não é adequado para ele. O parasito se encista.
Vocês já estudaram microbiologia? É só lembrar de uma analogia parecida com o que as bactérias fazem, que é o esporo, né, da bactéria. A bactéria esporula quando ela, algumas, né, não estão no ambiente melhor. Então, alguns protozoários se encistam, eles viram um cisto. Então, no meio ambiente, por exemplo, no solo, na água, geralmente a gente encontra o parasito na forma de cisto, que é a forma de resistência. Estou falando por caso para a giardia, tá? Quando ela está dentro do corpo da gente, a giardia vira um trofozoito ou trofozoita. É a mesma coisa. Então, o trofozoita é a forma vegetativa, é a forma que ela se divide. É quando ela está no corpo, dentro do corpo do seu hospedeiro. Ela está num ambiente legal para ela. Ela encontrou seu nicho nutricional, né? Ela conseguiu, né, se perpetuar lá no hospedeiro, tá? Os parasitos, eles passam por formas evolutivas. Então, citei um exemplo aqui para vocês, que é o da giardia, tá? Então, em cada aula, a gente vai ver quais formas os parasitos assumem, tá? Tem alguns que só tem uma forma evolutiva, tem outros que tem várias, por exemplo, o Plasmodium, o parasito da malária, tem mais de 10 formas evolutivas que ele vai passando. Ele assume muito, passa por muitos estágios de vida. E isso é uma característica inerente ao parasito, tá? Então, ele muda suas características morfológicas, ou seja, a sua forma e as características fisiológicas, né? Ao longo dos estágios que ele passa para se perpetuar. Joyce falou alguma coisa aqui. Ah, ok. E os eumentos? Os eumentos, eles têm origem a partir de ovos, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo. É o do Schistosoma mansoni. Isso aqui é um ovo. Isso aqui está muito ampliado, tá, gente? Isso aqui, esse ovo... Ah, só uma observação. Esse cisto de giardia, esse trofozoita, eles são microscópicos. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui é com aumento de microscopia, tá? Isso aqui está brincando, no mínimo, deixa eu ver, umas 400 vezes no mínimo, tá? No mínimo, a objetiva é de 40 aqui, tá? Para a gente obter esse tipo de observação, tá? Então, eles são microscópicos, eles são muito pequenos. Os eumentos, apesar de virarem seres muito grandes, eles também começam de tamanho microscópico. Então, os eumentos começam com tamanho de ovo. Isso aqui é um ovo de schistosoma, né? Schistosoma é o parasito que causa a esquistossomose, a popular barriga d'água. Tá? Então, o ovo de schistosoma é encontrado nas fezes das pessoas doentes. Vocês conseguem ver aqui dentro como se tivesse uma outra coisa dentro do ovo? Tem outra coisa aqui dentro. Isso aqui é um estágio de larva, que uma vez que esse ovo caia no lugar adequado, essa larva vai sair, no caso, de dentro desse ovo. E ela no caso desse parasito, vai passar por vários estágios de larva até originar um adulto. No caso, aqui a gente tem 2 adultos. O macho, que é esse que está um marrom mais claro, mais acastanhado. E vocês conseguem ver que ele é mais grosso. E a fêmea é essa mais fina aqui. Então, aqui tem um casal de adulto, tá? Esses vermes aqui, eles alcançam 1 centímetro e pouco, tá? Os adultos. Mas a gente tem casos de aumento de chegar a vários metros de comprimento. Então, só para vocês terem uma ideia de como que cresce, tá? Quantas milhões de vezes ele vai aumentar de tamanho. Então, tem tênis que tem metros de comprimento, mas elas começam com um ovinho e larvas. Então, os adultos dos eumentos, eles podem ser dioicos. O que significa essa palavra dioica? Dioico é que existe macho e fêmea. São 2 indivíduos adultos, um macho e a fêmea. É isso que quer dizer dioico. E com dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? É quando o macho é diferente da fêmea. Então, a gente vai ver características do macho e da fêmea, tá? Não apenas no aparelho reprodutor masculino e feminino, mas tem características de tamanho, tá? Então, de maneira geral, as fêmeas tendem a ser até maiores do que os machos, tá?
mais compridas, maiores, né, do que os machos, tá? Então passa por diversos estágios. Uma outra coisa que é interessante a gente falar, os eumintos, quando eles passam por estágios de larva, tem eumintos que passam por 5 estágios de larvas. E a gente vai ver que, apesar de ser um parasito do intestino, por exemplo, ele pode ser encontrado nos pulmões. E a gente vai ver que ele vai passar por diferentes compartimentos do nosso corpo. Então, essas mudanças, essa muda que a gente chama, né, quando ele vai passando de um estágio para outro, muitas das vezes tem a ver com a passagem por algum local diferente do nosso corpo, tá? É uma evolução. Então, o ciclo biológico ou ciclo evolutivo seria isso. Em relação aos tipos de ciclo, trouxe os exemplos aqui. O ciclo monoxeno é o ciclo que só tem um hospedeiro. Então, eu trouxe o exemplo aqui do Ascaris, que é o parasito que causa a ascaríase, né, ou ascaridíase, é o Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga, tá? Então, é um parasito monoxeno, porque ele só tem um hospedeiro, e ele é estenoxeno, porque ele tem preferência, ele infecta uma ou poucas espécies muito próximas. Então, o que isso quer dizer, estenoxeno? Ele tem preferência por um tipo de hospedeiro. No caso, homem, né? Espécie humana. Ao lado, a gente já tem uma diferença. Samantha não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Então, ao lado, a gente tem outro exemplo, que é o da Taenia solium. A Taenia solium é um parasito que também é estenoxeno, ou seja, tem preferência, né? Então, a Taenia solium é um parasito de porco e do homem. Mas é um parasito heteroxeno, porque ele realmente precisa desses 2 hospedeiros para desenvolver a teníase. Chamei a Samantha aqui. Deixa eu ver. Tá chamando, vamos ver. Só peço que quando entrar... Ai, meu Deus do céu, microfone de novo. Então, a Taenia solium, ele é um parasito ao mesmo tempo estenoxeno e heteroxeno, Taenia solium. Então, realmente, precisa-se desses 2 hospedeiros, tá? Então, o porco e o homem, para causar teníase. No caso, o porco é o hospedeiro intermediário, ou seja, vai ter as formas larvares, né, ou imaturas, e o homem é onde a gente vai ter o estágio adulto. Nesse caso aqui, é quando a Taenia solium causa a teníase, tá? Por quê? Quando ela causa a cisticercose, ela vai ter uma interrupção nesse ciclo, né? Então, a gente não chega a ter o estágio adulto no homem. O homem não vai ter o estágio adulto. Mas isso daí é uma outra situação. Aqui, eu coloquei um outro exemplo, que é um heteroxeno que precisa de mais de um hospedeiro intermediário. Isso pode acontecer também, é o Diphyllobothrium. Eu até falei dele na primeira aula para vocês. A gente não vai estudar, mas é a tênia do peixe. Então, esse parasito, ele precisa passar em 2 hospedeiros antes de chegar no homem. Então, precisa passar pelo primeiro hospedeiro intermediário, alguns crustáceos, que são ingeridos por peixes, né, que é o segundo hospedeiro intermediário, e o homem, quando ingere um peixe cru ou mal cozido, né, que tiver todo esse caminho aí. Então, pode ter mais de um hospedeiro intermediário. E esse exemplo aqui, que eu queria comentar, é do Eurixeno, que é o parasito que infecta inúmeras espécies. O exemplo clássico que nós iremos estudar é o Toxoplasma gondii. Por quê? Porque ele pode infectar esses bichinhos todos aqui, inclusive o homem, tá? Então, ele pode infectar porco, cavalo, cabra, galinha, coelho, gato, roedores, várias espécies de animais. Obviamente, para a toxoplasmose, vai ter relevância o quê? O gato e o homem, porque a toxoplasmose é uma doença humana. Então, para o desenvolvimento da toxoplasmose, né, a infecção pelo toxoplasma no homem, quais são os hospedeiros que vão ter maior relevância? O gato, né, e o homem.
Se bem que a gente também pode adquirir toxoplasmose pela ingestão de carnes desses animais quando elas estiverem mal cozidas ou cruas, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Tá, Samantha, fui eu que coloquei. Mas você tá na equipe. A Rayane perguntou, então os monoxenos são somente em crianças? Não. Monoxeno é um hospedeiro, só tem um hospedeiro, parasito que só tem um hospedeiro, só requer um hospedeiro, tá? Tanto faz ser adulto ou criança. Essa toxoplasmose em gato, ela é muito difícil de curar, né? O gato, na verdade, ele é o hospedeiro principal que transmite. Não, mas tem tratamento para gato sim, tá? Mas eles podem tomar sulfa. Tratamento? Oi? Mas eu acho que são 6 meses de tratamento, né? Ele pode tomar sulfa, ele pode fazer tratamento medicamentoso, lembrando que não são todos os gatos, tá, gente? Que são, né, infectados. Tem algumas condições que, por exemplo, teu gatinho da tua casa, né, que fica lá bonitinho, ele obviamente, né, não vai ter o parasito. Tá muito relacionado ao contato quando esse gato, por exemplo, como é que esse gato se infecta? Quando ele vai para a rua caçar um rato, um camundongo que está infectado. Ele cozinha o rato para comer? Não, né? Ele come carne crua. Então, ou o gato, né? Quando ele caça um pássaro, ele para comer? Não. Então, se aquele animal tiver também com o toxoplasma, é como o gato se infecta. E aí, se esse gatinho for, né? Ele convive na rua e vai para tua casa, ele pode levar, sim, o parasito e vai estar nas fezes do gato. O parasito está nas fezes. Deixa eu terminar de responder a pergunta da Rayane. Então, tem uma classificação, que é em relação à quantidade de hospedeiros, que é monoxeno ou heteroxeno. Tá? Então, monoxeno é um hospedeiro, tanto faz se é criança ou adulto. Heteroxeno tem 2 hospedeiros, que são o definitivo e o intermediário. 2 hospedeiros. Tá? Então, de espécies diferentes, ok? 2 hospedeiros de espécies diferentes, né? Então, Solium, Taenia solium, porco e homem. Taenia saginata, boi e homem. Schistosoma mansoni, vai estar no caramujo e no homem. E estenoxeno tem a ver com a preferência. Então, é o parasito que tem uma preferência, né? Ele é específico de um hospedeiro. A maioria dos parasitos é específico. Então, é um parasito, sei lá, a Taenia solium, vamos voltar aqui, é um parasito de porco e de gente. Ela não vai infectar, sei lá, cachorro, tá? Agora, o parasito, em contrapartida, eurixeno, é o que parasita, tem várias espécies de animais. O exemplo que nós vamos estudar na nossa disciplina é o toxoplasma. Como nós estávamos falando agora há pouco, ele vai parasitar praticamente todos os mamíferos, né? Assim, muitos desses animais que nós consumimos, carne ou derivados, né? Enfim. Mas para transmissão ao homem, o gato é fundamental, assim, para completar o ciclo, né? Então, o gato, ele está presente no ciclo do toxoplasma, tá? Deixa eu voltar aqui. É importante, pessoal, que vocês anotem, não sei, o caderno, ou façam algumas anotações aí no próprio slide, porque, assim, eu tenho muita figura, né? Assim, eu vou falando exemplos que não tem como estar, né, no material. Formas de transmissão. Não, Emerson, não precisa colocar o horário de entrada na reunião. Pessoal, não precisa colocar, tá? Eu vou terminar essa parte da aula e eu já vou baixar a lista de frequência. Faltam poucos slides, tá bom? Então, forma de transmissão. Como que se adquire o parasito? Então, existem diversas maneiras. Para cada parasito, a gente vai estudar. Ah, pode ter mais de uma forma de transmissão? Sim, pode, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Transmissão oral e ou fecal oral. Oral é quando é algum alimento, né? Contaminado com o parasito. Fecal oral, ou orofecal, é quando
a ingestão desse alimento ela é precedida de uma contaminação nas fezes. Então, as fezes, né, que contêm o parasito, elas são ingeridas. Então, por exemplo, aqui, ó, carne crua contaminada. Carne crua é oral, tá? Você vai ingerir, mas essa carne não está contaminada com fezes. O parasito está no tecido. Aqui, ó, vocês estão vendo uma carne aqui, ó? Uma carne contaminada. Vocês estão conseguindo ver a carne aqui? Onde está o parasito? Estão vendo essas coisas claras aqui? Isso é uma carne, né, contaminada com o quê? Com estágio de larva de tênia. Então, se por acaso você consumir essa carne crua, se ela estiver contaminada, obviamente, a partir dessa larva vai ter um adulto. Então, oral. Fecal oral, vegetal mal lavado, água contaminada, solo contaminado. Por quê? Vegetais mal lavados, porque, de alguma maneira, contém parasitos que tiveram origem a partir das fezes, tá? De algum outro hospedeiro. Os parasitos podem ser transmitidos por via cutânea, pele, através da pele. Duas maneiras. Penetração ativa, ou seja, a larva rompe a barreira da pele, a larva penetra pela pele. Então, tem alguns eumintos que fazem isso. Aí tem um exemplo até aqui embaixo, esse pezinho aqui, ó, é o bicho geográfico. Então, aqui, ó, a larva está na pele. Ela penetrou ativamente, ela irrompeu a barreira cutânea. É o único parasito que faz isso? Não, a gente vai ver que tem mais de um que faz isso, tá? Que a pele íntegra ela é rompida, então a penetração ativa. Ou inoculação passiva. Exemplo aqui, ó, um mosquito. Um vetor que inoculou, né, o parasito. Então, transmissão vetorial, ou seja, um vetor através de uma picada, tá? Então, a gente vai ver que tem alguns mosquitos que, durante a picada, né, ocorre a introdução do parasito, tá? Então, Plasmodium, Leishmania são exemplos de doenças que são veiculadas por vetores e através de picada de insetos, tá? Outra forma, pela mucosa ou conjuntiva no caso do olho. Então, essa menininha que está aqui no meio. Essa daqui é uma forma de transmissão pelo olho, pela mucosa ocular, né, pela conjuntiva. Essa é uma menininha que está com um sinal característico da infecção pelo Trypanosoma cruzi. Dá esse edema na pálpebra, tá? Então, a via de transmissão foi olho. Através da placenta, a gente pode ter aqui, né, a gente estava falando, o exemplo mais importante é o do toxoplasma, mas Trypanosoma cruzi também a gente pode ter essa via de transmissão. Então, que é o quê? Durante a gestação, né, o parasito ele vai passar da mãe para o bebê, tá? Através da via sexual, tá? O exemplo é esse parasito aqui, é o Trichomonas, né, que é um parasito traturogenital, por transfusão e por transplante de órgãos. Por que eu coloquei aqui? Ainda que seja possível, existem muitas formas de controle, inclusive o sangue, no Brasil ele é testado, né, a gente desde década de 90 e tal, né, para, no caso, o parasito principal que é transmitido pelo sangue, que é o Trypanosoma cruzi. Então, são feitos testes antes da transfusão ou antes do transplante para chagas, tá? Então, assim, ainda que seja uma via possível, tá? Não ocorre na prática justamente pelos testes que são feitos, mas é uma maneira também da pessoa, né, adquirir. Uma vez que a pessoa transmitiu esse parasito, né, que ela adquiriu, esse parasito precisa se estabelecer. Então, depende do número de formas infectantes. Então, dependendo da carga parasitária, dependendo da quantidade, você vai ter, né, uma carga maior ou menor, né, naquele hospedeiro. Aquele parasito precisa se adaptar nesse hospedeiro. Ele tem que localizar um nicho nutricional, ele precisa se nutrir, se alimentar, ele precisa se replicar, se dividir, para que ele consiga se perpetuar, tá? Depende do grau de virulência do parasito. Essa palavra virulência não tem a ver com vírus, não.
O que é a virulência? É a capacidade de causar maior ou menor lesão, maior ou menor dano. Então, a gente tem parasitos muito virulentos e tem parasitos menos virulentos, ou seja, que causam menos dano no seu hospedeiro, tá? Então, tem parasitos que são muito agressivos, que tem um grau de virulência muito alto, e outros nem tanto, tá? Depende do estado nutricional do hospedeiro. Obviamente, uma nutrição adequada, um indivíduo, né, saudável, é mais difícil. E uma outra coisa, os parasitos, principalmente euminto, mas tem protozoário também, que interfere na absorção dos nutrientes, tá? Eles, de alguma forma, eles roubam os nutrientes ou dificultam a absorção dos nutrientes, né, que a gente tem através da alimentação. Idade do hospedeiro. De modo geral, extremos, idoso ou criança, tendem a ser mais suscetíveis, de modo geral. Co-infecções, né, comorbidades. Então, principalmente co-infecção com vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então, o indivíduo que tenha um parasito e tenha o HIV, a condição parasitária vai ficar muito agravada. Tá? Isso vale, por exemplo, para a ameba, Ameba histolítica, isso vale para toxoplasma, isso vale para Trypanosoma cruzi, isso, né, a doença fica muito agravada quando o paciente tem HIV. E o estado imunológico e a capacidade do parasito evadir a resposta imune. O que seria? O indivíduo imunocompetente, né, ele tem o seu sistema imune funcionando perfeitamente, ele dificulta a permanência do parasito. Por outro lado, o indivíduo imunossuprimido, seja por qualquer motivo, seja por causa de um transplante que ele recebeu, seja por causa de, né, alguma medicação, alguma doença autoimune que ele tenha, e ele precise fazer uma imunossupressão, isso vai torná-lo mais suscetível, tá? Então, estado imunológico. E o parasito, ele faz uma coisa muito interessante, ele tem que escapar da resposta imune. Então, assim, é aquele gato e rato, né? Então, a resposta imune, ela é montada, mas o parasita escapa, ele evade, né? Então, ele escapa, ele desenvolve estratégias para escapar da resposta imune. De modo geral, a resposta imune sozinha não elimina os parasitos, isso de modo geral. Ou seja, o parasito convive com seu hospedeiro e fica naquele gato e rato, né? Agride um pouquinho, aí o sistema imune vai lá, controla um pouquinho, aí depois o parasito, né, aumenta a quantidade, agride mais um pouquinho, então fica naquela situação. Então, assim, de maneira geral, o indivíduo não se cura de uma infecção parasitária, principalmente aquelas que são crônicas, por exemplo, esquistossomose, leishmaniose, doença de Chagas, essas doenças assim, né, que são crônicas e, né, o indivíduo não se cura. Mas a resposta imune existe, ela é importante sim, tá? Para eliminar esse parasito. A resposta imune, ela vai variar muito, né? Então, vou aproveitar que a gente está no primeiro dia, vou falar um pouquinho de resposta imune. Por exemplo, para eumintos, os vermes, eles são muito grandes. Então, por exemplo, fagocitose não vai ser um mecanismo de resposta imune, né? Então, assim, de maneira geral, o que a gente tem como associação? Uma associação bem característica. Aumento dos eosinófilos, que é um tipo de leucócito, nas infecções por alguns tipos de verme, tá? Se for um parasito que vive dentro da célula, ou intracelular, por exemplo, leishmania, toxoplasma, qual é o tipo de resposta imune? Resposta imune celular, e que principalmente dependa de linfócitos TCD8, linfócitos citotóxicos, parasito intracelular. Ah, mas esses são só eles? Não, os linfócitos CD4, anticorpos, né? A gente vai ter o estabelecimento da resposta imune. Eu estou só dando assim, o que fica mais evidente, tá? Então, parasitos intracelulares são os linfócitos TCD8 e eumintos, uma associação muito característica são os eosinófilos. Tá? Mas a resposta imune, ela se desenvolve. O indivíduo vai ter anticorpo, ele vai ter células outras ativadas, enfim. Ok?
E aí, dependendo, a pessoa vai ter uma evolução clínica e vai mostrar os sintomas, né? Que variam de doença para doença. Como se faz diagnóstico? Pode ser um exame clínico, né? Então, o médico examinando, né, os sinais e os sintomas e faz uma boa anamnese. Mas, para a doença parasitária, nem sempre isso é suficiente. Por quê? Porque tem muitas doenças que são parecidas, né? Ou que têm um quadro clínico muito parecido. Então, nesse caso, os testes laboratoriais, né, os exames laboratoriais, são muito importantes para confirmar aquele diagnóstico da doença. Então, coloquei alguns exemplos aqui de exames. É claro que durante as aulas, para cada doença, a gente vai falar qual é o tipo de exame que né, mais importante. Mas é legal hoje vocês terem uma noção assim, geral. Então, por exemplo, piolho e pulga. Pesquisa macroscópica. Então, uma recuperação na superfície do corpo e isso identificado no laboratório, tá? Pesquisa microscópica dos parasitos, ou seja, recolher materiais biológicos para identificar o parasito. Então, eu coloquei alguns eumintos aqui, parasitos aqui. Exames em fezes, né? O exame parasitológico em fezes. Tem gente que acha que parasitologia é só exame de fezes, vocês vão ver que não. A gente vai ver que tem muitas outras coisas. Então, identificar os parasitos que aparecem em fezes. Tá? Examinar as fezes do paciente, tem vários métodos diferentes e é a identificação. Tem parasito que é sanguíneo, então vai recolher o sangue. Por exemplo, malária, né? Você recolhe o sangue para identificar o parasito. Raspado cutâneo, por exemplo, para a leishmania, tá? Que dá lesões na pele. Então, você vai raspar o local da úlcera. Tem locais preferenciais para você fazer isso e você vai encontrar o parasito ali, né, microscopicamente. Alguns eumintos que podem estar na pele, ou biópsia dessa pele, né, principalmente, né, então assim, coloquei, mas pode ser também embaixo de unha, tá, então tem alguns, às vezes pode encontrar euminto em local, biópsia subungueal, embaixo da unha, se acha, né, ali, enfim, vários materiais biológicos. Testes imunológicos, detecção de antígenos e ou anticorpos, né? No caso, a avaliação dos anticorpos é a sorologia, e também a gente pode avaliar a resposta imune celular, tá? Então, o teste imunológico ele tem que ser interpretado com muito cuidado. Por quê? Não necessariamente o euminto está naquele local, naquele momento. O imunológico ele vai detectar o quê? Se você tem ou teve contato com aquele parasito, não necessariamente ele está ali naquele momento, tá? Então, isso vale para saber o contato, para confirmar diagnóstico. A gente vai ver hoje, por exemplo, na aula, né, mais pra frente, a gente vai ver uma ameba. Quando a ameba não está mais no intestino, adianta você ficar pesquisando fezes? Não vai encontrar nada. Mas aí o exame imunológico ele vai ter importância, né? Porque aí vai demonstrar que a ameba não está mais, né, no intestino, mas de alguma forma ela está em outra parte do corpo, tá? E avaliar a resposta, porque o anticorpo, só um parênteses aqui, eu não sei se já fizeram imunologia, não, já fizeram, né, microimuno. A avaliação dos anticorpos é a resposta imune humoral, né, que depende que está nos fluidos do corpo. Então, você vai fazer a detecção de anticorpo, você vai colher o sangue daquele paciente para ver se tem anticorpo ou não. Mas você pode avaliar também resposta imune celular, por exemplo, para a leishmania, para saber o quanto as tuas células T, principalmente, linfócitos, estão respondendo, tá? Então, testes imunológicos também têm um papel importante. Testes moleculares, biologia molecular. O que o teste molecular faz? Identifica o material genético do parasito. Ele vai identificar DNA do parasito. Tem gente que acha que isso é coisa de ficção científica, mas não, é uma realidade, tá? Não é assim, muito, muito, muito comum, não é a primeira alternativa, mas existe sim. E também os testes moleculares, eles têm importância quando você quer saber se o indivíduo foi curado. Por quê? Se ele foi curado, não vai ter mais DNA do parasito, tá?
Então, o teste molecular pode ser usado para critério de cura. Por quê? A sorologia vai continuar positiva. Mesmo que o parasito tenha sido eliminado, ela vai continuar positiva, né? Se vocês se lembram, os anticorpos IgG permanecem, né? Como cicatriz sorológica. Mas o teste molecular não. Se não tem mais DNA, significa que o parasito não está mais ali, tá? Então, para critério de cura em algumas doenças, não para todas, e estudos epidemiológicos também, soroepidemiológicos, né? Quer saber a quantidade de pessoas, não sei o que tal. Então, eles geralmente utilizam o teste molecular. Aqui não está número 5, mas os exames de imagem é o número 5, tá? Tá um pontinho, mas é o número 5, tá? Exames de imagem. Por quê? Tem alguns parasitos, tem alguma localização que você precisa acessar por imagem. Então, pode ser tomografia, ressonância, pode ser ultrassom, enfim. Tá? Então, os exames de imagem também nos auxiliam. E tem tratamento às doenças parasitárias? Sim. Para a grande maioria delas tem tratamento, sim. Tá? Então, a gente tem os medicamentos chamados antiparasitários e os medicamentos de suporte. Então, o que é um antiparasitário? É que ele vai combater o parasito, tá? Então, o antiparasitário. Geralmente, eles são eficazes, geralmente são baratos e geralmente são dados por via oral. Aí você fala, nossa, mas tem tratamento, é barato, é eficaz, por que tem tanta gente infectada? Por quê? Porque não se trabalha a prevenção e o controle, né? Então, a pessoa é constantemente reinfectada. Então, quando você não trabalha a prevenção, aquela pessoa, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa ou uma população que viva num local que não tenha saneamento ou não consuma uma água filtrada. Você tratou ela hoje, se você voltar lá daqui a 6 meses, muito provavelmente ela vai estar com aquele mesmo parasito, porque você não tratou a causa, você não corrigiu, né, o problema, tá? Então, por isso que é muito importante os profissionais da saúde que aqui estão trabalharem na prevenção, né? Evitar que o indivíduo se infecte. Porque controlar o ambiente, o meio ambiente infectado ou contaminado com as formas é muito difícil. Então, voltando aqui ao tratamento. Gente, isso é de forma geral. E outra coisa, geralmente também eles têm amplo espectro. O que isso quer dizer? Um dado fármaco, ele consegue agir contra vários parasitos, tá? Então, muitos são de amplo espectro. Vou repetir muitos deles hoje. Tem alguns que têm até efeito contra a bactéria, então você vai falar, é um antibiótico. Ah, tá. Se você estiver falando no contexto de uma infecção bacteriana, realmente ele é um antibiótico. Mas se você está falando no contexto de uma infecção parasitária, ele é um antiparasitário. Então, vocês vão ver que eu vou falar e eu vou repetir muitas vezes os mesmos nomes dos medicamentos, tá? Mas tem doença aqui que a gente vai ver também que não tem tratamento bom. A gente vai ver algumas que essas características não valem, tá? E a prevenção e o controle é super importante, a gente trabalhar a prevenção e o controle, tá? Então, isso aqui eu vou falar todo dia. Treinamento dos recursos humanos para diagnóstico e orientação de prevenção e controle. Então, a formação do recurso humano, né, seja para fazer o diagnóstico no laboratório, né, o pessoal da biomedicina ou da farmácia, orientar a prevenção e controle, principalmente o grupo da enfermagem, né, para tratar isso, é muito importante. De modo geral, a educação sanitária, bons hábitos higiênicos, né, higienização de alimentos, consumo de água filtrada ou fervida, o saneamento do ambiente também é importante, tá? Tratamento de esgotos, né? Isso quer dizer, controle dos vetores, né? Dos insetos que transmitem e tratar os doentes, né? Uma vez que a pessoa seja diagnosticada, tratar. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte introdutória? A gente se estendeu bastante, mas isso é muito importante, porque aí depois vai ser bem mais rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou, então, deixar uma tarefa para vocês fazerem. Não para hoje. Eu vou colar ali no Teams e depois vou mandar pelo Google Classroom também
uma tarefa para vocês fazerem. Basta acessar esse link aqui e aí na semana que vem vocês me digam como foi a performance de vocês, tá? Eu quero ver. Professora, muito legal essa matéria. Tá, obrigada. Eu acho que eu passei um slide errado para vocês. Ficou faltando um material. Eu vou abrir outro aqui. Oi. Você pode repetir a diferença de infecção e contágio? Contaminação, né? Infecção e contaminação. Então, um alimento é contaminado, a terra é contaminada, né? O solo é contaminado, né? Uma água é contaminada, mas o indivíduo ele é infectado, tá? Não é correto eu dizer, o indivíduo é contaminado por um parasito, tá? Por um endoparasita. Não está correto eu dizer, o indivíduo ele é contaminado por Trypanosoma cruzi. Não está correto. Ele está infectado por Trypanosoma cruzi, que é um parasito interno do corpo. Mas eu poderia falar, aquela pessoa, ela se infectou porque ela ingeriu o açaí contaminado. O açaí estava contaminado, a comida, o alimento, né? Ai, meu Deus do céu, não estou conseguindo, travou meu Teams aqui. Travou meu Teams. Tá bom, obrigado. Travou meu Teams, gente. Eu queria mostrar uma outra coisinha para vocês. Eu não sei o que eu... Ai, meu Deus. Eu vou parar o compartilhamento. Bianca, mas vai ficar gravada essa aula, né? Porque eu não estou conseguindo... Tá caindo direto a minha conexão. Tá gravado. Tá. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Na semana que vem, a gente faz essa outra atividade. Vamos continuar para o resto da aula, tá bom? Vamos continuar para o resto da aula. Eu vou baixar aquela lista que eu tinha falado para vocês e aproveitar que já tem bastante gente aqui, eu vou ler o nome das pessoas que para mim não apareceram na semana passada, seja no nome ou na lista, tá? Então, se alguém que eu falei aqui, tá? Se a pessoa estava na aula, me sinaliza no privado, ok? Quem não estava na semana passada? Andréia de Medeiros Lima, Ângela da Silva Santos, Caroline da Silva Fernandes, Daiana Cristine Ferreira de Andrade, Desirê Malheiros, Elizabeth da Silva Lima, Gabriela Souza de Melo, Gabriele Martins do Nascimento, Josiane Romão de Oliveira Lopes, Josiele Bernardo da Costa, Júlia Oliveira de Farias, Maiara Pereira Freitas, Pamela de Souza Oliveira, Priscila Martins Dias Ferreira, Rafael Cardoso Rodrigues, Ronald Gomes do Carmo, Rosângela Maria Seixas da Fonseca, Thales Leone Kiss, Valéria Aparecida Avelino da Silva. Essas pessoas, para mim, não apareceram na lista. Mas se a pessoa estava na aula na semana passada, é só escrever no chat, não precisa ser agora não, pode responder depois. O resto, todo mundo está presente. Pode ser depois da aula, tá? Então, vamos lá. Priscila, estava ou não estava? Você estava na aula, Priscila? Sim ou não? Tá, então, infecção mesmo que infestação? Não, infecção, ela tem a ver com os parasitos, os endoparasitos, ou seja, que vivem no interior do nosso corpo. E infestação, ela é causada pelos ectoparasitos, que vivem na superfície, né, na parte externa do corpo. Se eu não responder agora as mensagens de vocês, eu respondo depois. Vou baixar aqui a lista agora, das pessoas presentes. São 8 horas, a gente já está no final da aula, acho que todo mundo, né, já deu tempo de chegar.
É nas mensagens? Não, estou botando no lugar errado. É nas pessoas. É nas pessoas. É nas pessoas que chamam. Olha, pessoal, a nossa disciplina, ela tem bastante conteúdo teórico. Então, assim, tem alguns assuntos que realmente eles são mais extensos do que outros, mas não é sempre que vai ser assim, tá? Por exemplo, a aula que a gente vai começar hoje, ela tem bastante coisa para falar. Como é a primeira vez, vocês vão achar que é muita coisa, mas essas informações, elas se repetem. Então, vocês vão ver que o que eu falar para a ameba vai valer para a giardia, por exemplo. Então, a primeira vez que vocês ouvirem, vai parecer que é muita coisa. Mas depois, já ouvi isso, tá? Então, assim, em alguns casos a gente repete bastante, tá? Eu vou responder as mensagens depois. Eu só vou tentar imprimir aqui a lista e eu já vou começar a aula número 2. Eu só estou tentando imprimir aqui a lista, que eu não estou conseguindo baixar o nome aqui para não fazer a chamada. Eu acho que é mais rápido fazer a chamada, mas enfim, não sei. É porque também tem muita gente que entrou depois, então a pessoa não está na minha lista, que eu tenho que imprimir uma outra pauta. Meu Deus do céu, meu Teams, olha, eu vou te contar. Gente, eu não saio do mesmo lugar, ele está travado aqui. Olha quanto tempo que a gente perde, meu Deus do céu. Ele tá como se estivesse compartilhando alguma coisa. Eu não quero compartilhar, gente. Eu só tô com medo de sair. Se sair, vai ser o ó, né? Porque aí tá travado aqui. Travado. Tô voltando aqui. Vamos ver aqui. Gente, ele não sai do mesmo lugar. Não sei o que fazer. Ó, quem for... eu acho que agora foi. Agora vai. Eu não sei também a quantidade de pessoas, se tem alguma coisa a ver, ou não sei, que ele fica bem pesado. Tem algumas pessoas que falaram que iam sair da turma e tal, mas eu tô vendo que tem gente que está assistindo a aula, e depois conversa comigo no privado, por favor. Ó, já baixei a lista. Estou baixando aqui a lista. Beleza. Então, a lista, depois no final da aula eu mostro para vocês como é que é. Na outra vez eu mostrei. Ele aparece o nome de todo mundo que entrou e saiu. Tá? Então, fica registrado ali. Então, eu tirei a lista agora 8h05, né? Então, quem entrou de 6h50 até agora está registrado. Tá? Ele faz uma planilha no Excel. Eu vou compartilhar agora a aula número 2. Então, a gente vai começar agora a estudar as doenças causadas por protozoários, que são as protozooses. Então, é a aula número 2. A gente vai ficar com esse material hoje e na semana que vem, tá? Então, a gente vai começar a falar do primeiro grupo, né, de protozoários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ele bem grande, então se alguém quiser falar comigo, manda, por favor, áudio, tá? Porque eu vou botar em modo de apresentação aqui para ficar maior. Então, essa aula é a número 2, protozoários cavitários. Então, essa divisão de aulas, só um esclarecimento, é a que está lá no CIA, os planos de aula. Eu estou seguindo exatamente a sequência que lá está e os temas das aulas, tá? Então, a aula 2 é protozoários cavitários, entameba estolítica e outras amebas, e a giardia lamblia. Então, a gente vai ver hoje 2 exemplos de protozoários cavitários. Não se assustem com isso. Por que eu coloquei isso aqui? Porque existem vários tipos de ameba. Algumas amebas são não patogênicas. O que é não patogênica? Não causa doença. Tá?
Então, as amebas, elas pertencem ao filo Sarcomastigófora, subfilo Sarcodina. O que isso quer dizer? Elas se locomovem e se nutrem por pseudópodes. Ninguém precisa saber esses nomes, mas eu coloquei aqui para que pelo menos alguma vez na vida você já tenha ouvido falar delas. São amebas que não causam doenças em pessoas sadias. Elas são amebas comensais. O que é um comensal? São amebas que se nutrem dos nossos restos alimentares, por exemplo, e não causam nenhuma doença, tá? Então são comensais. Estão lá, não interferem em nada. A gente tem que vive no intestino Entamoeba coli, Entamoeba artimani, Endolimax nana e Iodamoeba butili. Essas 4 amebas vivem no intestino, não causam problema. Ah, por que você está falando isso? Professora, a senhora já mudou o slide ou ainda está na... Ai, não está aparecendo para vocês? Eu estou no... Não está aparecendo? Ah, tá. Não está aparecendo. Desculpa. Eu tenho que ficar nesse slide mesmo. Perdão. Quando eu coloco em modo de apresentação do PowerPoint, ele não mostra. Então tem que ser assim mesmo. Tá um pouco pequeno, né? Eu imagino. Desculpem, não posso botar em modo de apresentação. Não posso botar. Então, voltando aqui. Essas amebas são subfilo Sarcodina, elas se locomovem e se nutrem por pseudópodes. Elas fagocitam, né? Então, elas fagocitam, por exemplo, bactérias, elas fagocitam algum resto alimentar para elas se nutrirem, vivem lá no intestino. Então, a Entamoeba coli, a Entamoeba artimani, a Endolimax nana e a Iodamoeba butili vivem no intestino. E a Entamoeba gingivalis vive na boca. Então, são amebas não patogênicas, não causam dano. Essas amebas, elas não são parasitas. Elas são comensais. Elas se nutrem dos nossos restos alimentares, não causam doença. É isso que quer dizer não patogênica. Mas eu coloquei outras aqui, né? Outras 3 amebas. Essa daqui, ó, Entamoeba histolítica. É só uma observação. A gente não fala entamoeba. A gente fala entameba, como se não existisse a letra E, tá? A letra O. Entameba. Entamoeba histolítica. Essa a gente vai falar muito dela, porque ela causa a doença chamada amebíase, tá? Que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? É uma doença que dá uma disenteria horrível, amebíase. Mas aqui eu quero citar outras amebas para vocês, que é interessante vocês conhecerem e que, só uma observação, a histolítica, ela originalmente vive no nosso intestino, é uma ameba intestinal, mas a gente vai ver que ela pode se localizar em outros órgãos, tá? Mas A professora ficou mudo, tá? A professora ficou mudo e não está mais gravando. Eu acho que já não está gravando há muito tempo. Deve ter caído. Não, a gravação parou agora, que acabou de aparecer. Parou a gravação. Professora, não tá gravando. E tá mudo. Ela saiu, gente. A professora não tá aqui, não. Deve ter dado algum problema lá no computador dela. Vai ficar a esperar, né? Vamos ver o que ela vai fazer.